nome é Luna, trabalho como maquiadora já há 10 anos. Eu gosto mais da parte de maquiagem artística porque te dá uma liberdade muito maior de criar os personagens e tudo aquilo que vier à sua mente. Eu trabalho muito mesmo no Halloween e no Carnaval, pois a procura desse tipo de serviço é muito maior. Nesse ano de 2020, com a pandemia, no início da quarentena, eu não trabalhei como maquiadora porque para fazer a maquiagem não tem como a gente manter um distanciamento mínimo recomendado. E agora os trabalhos estão começando a voltar. Eu tô sempre de olho em quais são as medidas de biossegurança que as grandes produtoras, principalmente de cinema, têm adotado. Para fazer uma maquiagem artística, eu levo no mínimo 2 horas e meia. E agora eu vou mostrar pra vocês como foi o passo a passo dessa maquiagem que eu tô usando. E se você não tem muitas habilidades de maquiagem, mas quer apostar no visual pra curtir esse Halloween, fica de olho até o final do vídeo, que eu vou dar dicas para você criar um visual simples com coisas que você tem em casa. Antes de mais nada, é preciso limpar e hidratar a pele para receber a maquiagem e ela durar mais e não ficar ressecada. O primeiro passo depois disso é clarear bem a pele. Eu estou usando um corretivo colorido, roxo e verde, que ele neutraliza os tons avermelhados e vai deixar a minha pele mais branca. Para as meninas de pele negra, a dica é nesse momento apostar em produtos que acinzentam a pele. Depois de aplicar a base em todo o rosto e também no pescoço, chegou a hora de fazer o contorno. Eu comecei fazendo o contorno com um pó de contorno um pouco mais escuro que a minha pele, mas depois fui esfumando com um tom meio roxo com um fundo acinzentado. Depois de fazer o contorno nas maçãs do rosto, na testa e no nariz, eu comecei a fazer as sobrancelhas. Eu dei uma escondida no cantinho para poder deixar ela um pouco mais fina e desenhei com pincel mesmo. Depois eu comecei a fazer os olhos. Marquei o cut crease com um lápis vermelho e fui esfumando em volta com o mesmo tom que eu usei para fazer o contorno. Depois de fazer esse cut crease e esfumar bem, eu fui aplicando com o pincel liner o sangue falso. Fiz o cut crease, o delineado e com muito cuidado comecei a aplicar o sangue na pálpebra inferior. Nesse momento é necessário ter muito cuidado e chegar o sangue mais próximo da linha d'água com o pincel liner sem que ele encoste dentro dos olhos, porque senão pode causar alguma irritação. Ainda aplicando o sangue, antes que ele seque, eu fui colocando também um pouco de glitter para dar vida a essa maquiagem. Com o sangue escorrendo embaixo dos olhos, também fiz a mesma técnica do cut crease e fui aplicando glitter antes que secasse. Antes de colocar o figurino, um último detalhe no pescoço, afinal de contas essa maquiagem é de um vampiro. E para fazer as marcas da mordida é muito simples. Primeiro a gente marca com um lápis vermelho, então esfumamos em volta com o mesmo tom que foi utilizado para fazer o contorno do rosto, para criar essa impressão de um hematoma. Mas cuidado, não aplique em torno de toda a volta de onde você marcou com o buraco da mordida, para não criar uma ilusão falsa. Feita essa parte, eu apliquei um pouco de sangue falso por cima e depois um sangue artificial para efeitos de queimadura, para dar a impressão de que essa mordida já tem algum tempo e o sangue ali está seco. E para finalizar, fiz o lábio. Comecei pelos lábios superiores, contornando com um batom preto e fiz o contorno dos lábios inferiores sem preencher. A parte do centro eu coloquei um gloss vermelho e fui esfumando lentamente para causar um ombre entre essas duas cores. Depois que a base do batom já estava pronta, eu fui com outro gloss preto por cima, repassando, retocando com muito cuidado para não bagunçar o desenho. Então, para finalizar, apliquei bruma fixadora para dar um glow na minha pele e fazer a minha maquiagem durar muito mais. Depois é só arrumar o cabelo, colocar o figurino e curtir a festa.
Antes de mais nada, é preciso limpar e hidratar a pele. Se você for fazer a maquiagem para sair durante o dia, é importante também usar o filtro solar. Depois disso, eu fiz a preparação normal de pele que eu faço todos os dias. E aí, com a pele pronta, eu dei uma aprofundada no meu contorno, usando cores frias. Depois do contorno feito, chegou a hora de começar a primeira parte da maquiagem. Em um dos olhos, eu fiz a ilusão de uma aranha e no outro, eu fiz uma teia. No primeiro olho da aranha, a gente começa pintando a pálpebra móvel de preto, mas não tudo, para ir esfumando aos poucos e adicionando cada vez mais cor para intensificar o tom do preto. Aos poucos a gente vai esfumando e para esse processo eu gosto de utilizar uma cor bem viva para esfumar. Nesse caso eu estou utilizando o roxo. Começo com um tom mais suave de roxo e depois eu vou aprofundando e colocando um tom ainda mais intenso. Assim que o olho estiver finalizado, eu preencho o meio da pálpebra móvel com um roxo metálico para criar ainda mais cores e texturas na minha maquiagem. Agora, com a base do olho pronta, eu vou começar a fazer o desenho das patas da aranha. Para isso é legal a gente ter uma imagem de referência para ir acompanhando. Se você não tem muita habilidade com desenho, eu recomendo fazer esses primeiros traços guias com um lápis ou então uma tinta branca. E só depois e marcando com o delineador e posteriormente com a sombra preta. A estrutura das patas já está pronta, então agora é a hora de iluminar para dar uma impressão de volume. Eu vou iluminar apenas nas juntinhas das pernas, respeitando sempre a posição da luz. Agora que a iluminação das patas está pronta, chegou a hora de fazer as sombras para criar ainda mais volume nessa maquiagem. Da mesma maneira como o desenho das patas, eu utilizei uma foto de referência para ter como guia e fazer as sombras respeitando a iluminação. Sombra das patas pronta, agora é hora de esfumar a linha d'água. Eu também utilizei o preto e um tom de roxo para combinar com o côncavo. Primeira parte do olho pronta, agora é só utilizar a máscara e os cílios se preferir. Agora no outro olho eu vou fazer uma teia, então eu começo passando o corretivo para dar uma base bem clara para o meu olho e depois com o pincel liner bem comprido eu vou marcar o cut crease com o delineador preto. E da mesma maneira das patas da aranha, se você não tem muita habilidade com desenho, pode marcar primeiro com o lápis branco e depois seguir o seu desenho molde com o delineador. Feito o cut crease, eu puxo um delineado e agora eu vou fazendo o desenho da minha teia rente à linha d'água. Feito isso, eu esfumei a linha d'água com um pouco de roxo para combinar com o outro olho. Olhos harmonizados, chegou a hora de colocar brilho. Primeiro na pálpebra móvel, eu coloco um tom cintilante bem clarinho e depois eu vou acrescentando uma sombra com glitter para dar mais vida à minha maquiagem. Agora é só iluminar abaixo das sobrancelhas, o cantinho interno do olho, passar o iluminador no rosto inteiro e passar para o batom. Para fazer esse lábio ombrê, eu utilizei o batom azul no centro dos lábios e contornei com um batom num tom de vinho bem intenso. Depois disso, é só esfumar com muita delicadeza e depois do lábio esfumado, para finalizar, eu utilizei uma sombra metálica na cor verde no centro dos lábios e no arco do cupido. E para finalizar a maquiagem, é só aplicar bruma fixadora e está pronta!